na Bíblia do livro de Gálatas, capítulo 2. A paz seja com os irmãos que estão assistindo o culto via internet. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a sua casa, meu amado, minha amada, que vocês possam receber da poderosa e eficaz palavra do Senhor. Eu tenho certeza que os irmãos que forem assistir, os demais que irão assistir o culto nos dias, eu tenho certeza que vocês vão ser tocados, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, e eu tenho certeza que ela vai falar fortemente ao coração dos irmãos. Acharam, meus irmãos? Gálatas 2, versículo 20. Amém. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Cristo vive em nós. Amém. Jesus Cristo vive em nós, meus amados. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. A certeza que nós temos que a cada dia nós estamos vivendo momentos no qual de aprendizado da palavra, momentos no qual de intimidade com Deus. E quando nós buscamos a palavra do Senhor, quando nós buscamos totalmente se empenhar na Sagrada Escritura e também no relacionamento com o Pai, a cada dia nós ficamos mais íntimos dele e aprendemos e nos aprofundamos cada vez mais. Amém? Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem trouxe os seus dízimos à oferta? Glória a Deus. Eu convido os irmãos, os que estão assistindo também, se você é de outra congregação, se você é de outra igreja e não teve a oportunidade de ir ao culto hoje, eu convido você a pegar o seu dízimo, a sua oferta e agradecer ao Senhor, assim como nós aqui vamos agradecer por essa oportunidade, porque se estamos aqui é porque Ele tem nos sustentado, é Ele que tem cuidado de nós a todo momento, e é um momento precioso para todos nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Não precisa abrir, eu vou ler. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. E olha o que o versículo 10 está dizendo: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, apresente também a sua família, os seus filhos, a tua casa. Eu estou sentindo no coração de pedir aos irmãos, apresente todos aqueles
trabalham contigo no trabalho, no seu serviço. Apresente ao Senhor. Apresente essa família. Apresente essa pessoa que talvez ela esteja implicando ou ocupar o nosso espaço ali no trabalho. Apresente nessa noite, você que está assistindo, apresente o seu patrão, apresente os seus colegas de trabalho. Em nome de Jesus Cristo vamos orar. Senhor eterno Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, é o momento no qual o Senhor, Pai, preparou para que possamos agradecer, Pai, pelos dízimos, a oferta, Pai, e pelas Tuas mãos que têm nos sustentado, Senhor. Abençoe, Pai, os irmãos aqui que estão presentes. Abençoe os irmãos que estão assistindo ao culto pela internet. Abençoe, Pai, os patrões. Abençoe, Pai, os colegas de trabalho. Nós sabemos, Senhor, que todos nós precisamos buscar o Senhor verdadeiramente. Mas sabemos também, Pai, que muitos não têm buscado a Ti. E muitos estão sendo tomados pela ganância, tomados, Pai, pela implicância, pela inveja, pelo confronto, Pai. Então nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos, Pai, todos aqueles que compõem a equipe do nosso trabalho. Que eles possam ser agora, Pai, tocados no nome de Jesus Cristo e que haja sobre a vida deles provisão. Que haja sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, restauração, mudança. Eu oro, Pai, daqui que estão presentes, Pai, os meus irmãos, as minhas irmãs, que estão aqui presentes nesta noite, e o ouvinte que está assistindo ao culto pela internet. Que o Senhor multiplique, Pai. Que o Senhor multiplique, Pai, 70 vezes 7 mais sobre a vida deles. Em todas as áreas, eu declaro em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora portas sendo abertas. Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo provisão sobre a tua casa, filho e filha, pai e mãe. Eu declaro agora aumento salarial em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, Pai. E eu te peço nessa noite, Pai, nos dê entendimento, Pai, para tudo que nós possamos, se viermos fazer, Pai, o Senhor esteja à frente, Pai, e nos instrui, Pai, conforme a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Te agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, Pai, pela nossa casa. Te agradecemos pela saúde. É o Senhor que tem nos dado saúde e forças a continuar. Somos gratos, Pai. No precioso nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Quem trouxe seus dízimos à oferta pode trazer em nome de Jesus. Que nós te abençoe, mais do Filho do Espírito Santo de Deus. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, sua casa e teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Edna, eu te abençoo, minha irmã. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai de volta aos teus filhos nesse exato momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se puder colocar um louvor de fundo, eu vou agradecer, filho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Bom, meus amados, como eu disse, nós estamos com ministrações aos domingos, no qual eu tenho ministrado uma série de palavras, no qual fala muito sobre deserto, fala muito sobre vale. Nós ministramos 2 domingos. Não tivemos a oportunidade de ministrar ainda sobre o esfriamento espiritual, mas eu vou estar trazendo essa palavra, e hoje o Senhor colocou ao meu coração uma palavra no qual eu tenho certeza que vai nos edificar. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos no qual nós temos buscado do Senhor resposta para o tanto de coisa que tem acontecido. Imagino eu, os irmãos também têm imaginado e têm percebido que o mundo está vindo muitas catástrofes, muitas coisas ruins têm acontecido, e essas coisas ruins têm acontecido e ninguém tem esperado. A pergunta é para vocês que estão presentes aqui e você que está assistindo: você está preparado? Você está preparado para uma tempestade? Você está preparado para a vinda de Jesus? Você está preparado? E o Senhor falou fortemente ao meu coração, e eu tenho visto, não só aqui na cidade de Lagoa Santa, mas também em toda Minas Gerais, no Brasil, em todos os meios do qual eu procuro, seja na internet, na televisão, o esfriamento da igreja do Senhor aqui nessa terra. Muitos têm se esfriado, muitos não têm buscado mais a Deus como buscavam como antes. Mas será que o Deus que eles buscavam antes é um Deus diferente do que nós servimos hoje? Não, meus amados. O nosso Deus, Ele é o princípio e o fim. Ele sempre será majestade. Ele sempre será o Deus que operou na antiga aliança como na nova aliança. O nosso Deus, Ele sempre será o mesmo. A mudança está em nós. A mudança está nesse mundo que tem proporcionado, oferecido coisas do qual, para os nossos olhos, tem surgido como uma oportunidade, e para algumas pessoas tem surgido como algo no qual eu posso dizer prazeres que eles tentam buscar e eles encontram no mundo. Você talvez está passando por isso. Você tem buscado coisas no mundo, mas chegando em casa você sente esse vazio. Será que há algo de errado com você? Porque esse vazio ele chega depois que você, abre aspas, se divertiu. Pela lógica, se você divertiu numa noite, divertiu num dia, se você estava com os seus amigos de fato, por que essa tristeza ao anoitecer ou ao deitar na cama? Por que esse vazio? A resposta é: somente Jesus, Ele pode preencher o vazio que há em nós. Tudo que nós vivemos nessa terra é passageiro. Tudo que nós vivemos aqui vai passar. Mas o amor do nosso Deus nunca passará. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu tenho visto, em meio a tantas coisas que têm acontecido, homens e mulheres de Deus não desistindo de levar a palavra do Senhor, seja em sua cidade, na sua igreja, no seu bairro, mas também entre nações. Pessoas no qual tem levado a palavra de Deus
e elas simplesmente escutam a voz de Deus dizendo: vá. E no início tudo é perfeito, talvez venha aqueles recursos, conseguem a passagem para ir para outra nação, mas chegando lá as coisas não são como imaginar. Os recursos que vêm do outro lado já não tem mais, e eles estão em terra no qual nunca viveram. Para piorar, muitos desses missionários, eles adquirem doenças daquele lugar, como malária, entre outros. E de onde vem o sustento dessas pessoas? De onde vem a provisão dessas pessoas? Porque elas não desistem, mesmo estando naquela situação, mesmo dormindo na cama de febre, com dores no corpo, já perderam 10, 15 quilos, continuam lá, mesmo longe dos familiares, continuam lá perseverando, levando a palavra do Senhor. Porque o amor dessas pessoas não se esfria, porque eles estão vivendo uma vida no qual estão em outra terra. Porque o amor dessas pessoas não se esfria, porque vem doenças, vem tantas coisas contra essas pessoas. Sabe por quê? Porque antes de ouvirem a voz do pastor deles dizendo: olha, eu vou te enviar em outra terra, Jesus já tinha falado para eles: eu te escolhi, é eu que vou te sustentar. O sustento deles não vem do homem em si, de Deus. E a chama dessas pessoas não se apaga, continua lá, firmes, fortes. Sem medo. E a palavra que eu quero trazer aos irmãos essa noite, assim como preferirem o tema ou a palavra, é: não deixe a chama apagar. Eu convido aos irmãos a abrir em Atos capítulo 28. Aleluia. Atos 28. Eu convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés em reverência à Sagrada Escritura, em reverência à poderosa palavra do Senhor. Atos capítulo 28, versículo 1. Quem achou, diga um amém bem bonito. Amém. Glória a Deus. E havendo escapado, então, souberam que a ilha que se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu
sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos, Pai. Peço a Ti, meu Deus, que fala aos nossos corações, e que não seja mais eu, mas Cristo em mim, que venha falar conosco. Que os meus irmãos possam receber dessa palavra, e que o Senhor continue falando ao coração deles ao irem para casa. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu já repreendo agora todo cansaço. Se há algum irmão com sono, desânimo, eu declaro agora em nome de Jesus que caia por terra todo desânimo, sono, dor no corpo, em nome de Jesus Cristo. E te agradecemos, Deus, por essa palavra. E já antes mesmo de escutarmos, nós já tomamos posse, Pai, porque está vindo do Teu trono de glória. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Amém. Podem se assentar. Boa amada igreja, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 28, mas eu resolvi passar boa parte no contexto, para que os irmãos entendam o porquê que aconteceu isso aqui, nesses 6 versículos no qual nós vimos. Então nós vamos paginar aqui, nós vamos para o capítulo 27, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, amém? Glória a Deus. O tema para você que está nesse exato momento chegando é: não deixe a chama apagar. E o texto que nós lemos é uma promessa de Deus para com Paulo, o apóstolo Paulo. E essa promessa de Deus, ela vai se cumprir. Sabe por quê? Toda promessa de Deus, ela tem que se cumprir em nossas vidas. Se Deus falou algo a você, não desista, persevere, porque é o próprio Deus que falou a vocês. Nós precisamos entender, porque quando nós estamos na caminhada, a gente esquece que foi Deus que falou. Se você tem essa certeza no coração, continue. Busque intensamente o Senhor. Mas indo para a palavra aqui, Deus prometeu que Paulo iria para Roma. Mas por que Paulo ele iria para Roma? Deus prometeu que Paulo iria para Roma para encontrar com César. Paulo iria ir para ministrar em Roma, porém Paulo ele precisava ir para um outro lugar. E o que ele fez? Ele pegou um navio. Mas se Deus mandou Paulo ir para Roma, vocês concordam comigo que é Deus que está à frente de todas as coisas que vão acontecer nesse percurso? Deus está à frente. Se eu estou andando, se você está caminhando, e se você entende que talvez aquele lugar vai ser difícil de passar, mas Deus está dizendo: é por ali que eu quero que você vá. Continue. Continue e não desista. Mas indo para a palavra de Deus, meus irmãos, o motivo no qual então dessa viagem de Paulo era para ir a Roma. Só que a palavra de Deus fala, no capítulo 27, que essa viagem não seria rápida. Muitos têm buscado de Deus respostas rápidas, né? Muitos têm buscado do Pai. O Senhor fala algo e automaticamente o nosso impulso é: Senhor, ainda não chegou. Queremos aquilo de imediato.
Mas indo para Paulo aqui, e nós vamos ver aqui no versículo, vamos lá para o capítulo 27. Capítulo 27, verso 7, versículo 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Síria, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto a Salmone. Olha que interessante, navegamos vagarosamente. O que nós podemos aprender com isso? Nós precisamos entender, você que está assistindo, você que está aqui presente, que nem tudo que Deus vai pedir para que nós façamos vai ser rápido. Nós precisamos esperar nele. Pastor, é muito difícil esperar por algo que eu realmente preciso. Se sua confiança está em Deus, espere no Senhor. E aprendemos então que o propósito de Deus para com Paulo é que ele tem o que? Paciência, esperança, perseverança, confiança. Há um tratamento aí de Deus. Porque Deus, ele pode todas as coisas, ele pode fazer essa viagem a mais rápido possível, mas não era o intuito de Deus. E Paulo, ele entrou no barco e foi viajando ali. A palavra de Deus estava falando que a viagem era o quê? Lenta, devagar. Só que a Bíblia aqui nos mostra que devido a uma tempestade, eles tiveram que lançar todo ao mar a carga que eles tinham ali. Eu vou mostrar a vocês na palavra do Senhor. Vamos lá para o versículo 19 do capítulo 27. E ao terceiro dia, nós mesmos, com nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A tradução da Bíblia de vocês está: lançamos ao mar a armação do navio? Está assim? Olha só, meus amados. Aqui no versículo 27 eu convido os irmãos para depois lerem o capítulo 27 todo, amém? Mas aqui ele estava passando por uma tempestade. Em meio a tantas coisas, a viagem já estava lenta, e no navio onde Paulo estava, havia uma tempestade. E eles aqui resolveram tirarem o peso dali, para que eles não viessem à deriva, afundar. O que eles fizeram? Lançaram ao mar toda a carga. Estão comigo? Amém. Olha o versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caiu sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos de toda a esperança de nos salvarmos. Aqui a esperança deles já não tinha mais, mas eles lançaram tudo que eles tinham, coisas de valores, cargas, mas repararam que eles não abriram mão das pessoas que estavam ali. Tinha pessoas ali que estavam como escravas. E eles primeiro lançaram fora toda a carga. E penso eu aqui que a coordenada para Paulo é para que ele chegasse a que lugar? A Roma. E quem mandou Paulo a Roma? Deus.
Agora Deus manda Paulo a Roma, acontece uma tempestade, e como Paulo fica isso tudo? E como ficam os tripulantes do navio? Para ele já não tinha mais salvação, não tinha mais esperança, o navio ia à deriva. Sabe, meus amados, Paulo, ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Nós não estamos sozinhos. Quando Deus está conosco, até aqueles que estão conosco ali, à nossa volta, eles não podem perecer. Eles não podem ir à deriva. Quem estava no Paulo com aqueles, quem estava no barco, no navio com aqueles homens, era Paulo. E Deus estava assegurando a vida de Paulo ali e nos demais que estavam. Mas se depararam uma situação que tem hora que você acha que vai levar lucro de algo, talvez aconteça, aparece para você uma proposta de emprego, no qual você vai receber 3, 4, 5 vezes mais do que o próprio emprego que você tem hoje. Algo que vai gerar lucro para você. Só que esse lugar no qual veio como oportunidade pode te fazer você morrer espiritualmente. Muitos têm se atentado às oportunidades antes de orar. Muitos têm aceitado porque têm visto números, mas não vê o que Deus fala. Só que aqui que é interessante que eles abriram mão de tudo aquilo que era valioso para salvar a vida deles. Isso é Deus aqui orientando, porque terá prejuízos na vida dos irmãos, que os irmãos vão ter porque vão abrir mão, porque Deus falou para não fazer e aceitar, e vai gerar sim prejuízos. Mas pense comigo, esses prejuízos hoje, no qual, porque Deus te falou e você não aceitou, amanhã Deus vai te dar em dobro. Amanhã Deus, Ele vai te dar 3, 4, 5, 10, 70 vezes 7 mais. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cuida. Se naquele momento não é o momento de você aceitar, escuta a Deus o que Ele vai falar para você. Mas pastor, essa é a oportunidade da minha vida. Se é a oportunidade na tua vida, então olha para a sua vida e não para os bens materiais ou aquilo que vai ser material para você. Há muitas oportunidades que vêm em nossas vidas, não para nos levar a lugares bons, mas para fazer com que nós venhamos afundar. E tem acontecido isso muito em muitas famílias. Tem acontecido com muitas, inúmeras famílias. Quando você não aceita uma proposta aqui, você ganha lá. Talvez você perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu emprego, perdeu marido, perdeu esposa, perdeu tudo. Mas Deus está te dizendo, amanhã eu te darei em dobro. Glória a Deus. Vocês podem ver a história de Jó. Mas nesse navio estava ali quem? Paulo, o apóstolo Paulo. E os ventos aqui, eles eram ventos no qual tentaram
Só que a palavra de Deus fala que eles desesperaram, então pegaram um navio e tentaram, eles avistaram uma ilha para tentar ancorar o navio. Olha só. Só que essa ilha, ela não tinha um porto. Então não tinha como eles ancorar o navio ali para descerem para essa ilha. O que o capitão, o comandante ali fez? Ele tentou de todas as formas. Em meio à tempestade ali, o navio, o que ele fez? Ele travou. O navio travou com aqueles homens todos. Quantas vezes nós temos a nossa vida no qual, naquele momento, vem uma tempestade, tudo trava. Já passou por isso alguém de vocês? Eu já passei. Momento no qual trava tudo. E para piorar, o comandante entendia que o navio iria afundar, não tinha mais jeito, ele iria afundar. O navio simplesmente ele ficou agarrado ali e não tinha como ir. E o capitão ali, o comandante, ele tomou uma decisão, ou uma atitude. Ele perguntou: quem sabia nadar? Quem sabia nadar? Esse é um instinto de liderança. O capitão ali na hora, ele teve a visão, mas a primeira coisa que ele quis saber é quem sabia nadar e quem não sabia nadar. Ou seja, ele iria dividir em dois grupos ali no navio: os que sabiam nadar e os que não sabiam nadar. Capítulo 27, lá no versículo 43, vamos lá, para a gente ver isso na palavra. Acharam? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram em terra salvos. A palavra de Deus está dizendo aqui: todos. Lembra quando eu disse que quem está no barco com vocês, eles não podem ir à deriva, porque o Deus que você serve é o Deus que vai livrar todos de todo mal. Por isso a importância de um homem, de uma mulher, uma mãe, um pai orar pelos seus filhos. Quando você ora, há uma proteção sobre a vida deles. É a mesma coisa que você dizer: olha, eu estou orando, o comandante é Jesus Cristo, mas eles estão no barco comigo, e eu não aceito que eles venham afundar, porque eles são a minha família. E todos chegaram à terra a salvo. Nós podemos caracterizar isso que nós vemos aqui, esse grupo dos que sabem nadar, com aqueles que sabem o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos trazer para a parte espiritual. E quem representa o Evangelho? As pessoas, os pastores, levitas, presbíteros, obreiros, os que vão à igreja, todos esses representam a classe que sabe nadar.
Porque aqui ele fala, mas o centurião querendo salvar a Paulo. Olha só. Então a primeira classe foi dividida para aqueles que sabem nadar. E essas pessoas são pessoas que estão na igreja, pessoas que sabem orar, pessoas que buscam ao Senhor, pessoas que estão preparadas para qualquer coisa, pessoas que nunca perderam uma fé e nunca vão perder, porque são dependentes de Deus. Eles estão firmes na presença de Deus, na palavra de Jesus. São pessoas que leem a palavra, que oram, que buscam, que caminham com o Senhor, haja o que vier. E principalmente estão preparados até para a morte. E o grupo dos que não sabia nadar, pastor? Quem que são esses? Nós estamos em poucas pessoas. Você sabe quem são essas pessoas que não sabem nadar? Preste bem atenção. É o grupo que não sabe nadar, são aquelas pessoas que acham que o Evangelho, a palavra de Deus, é mil maravilhas. Acha que sendo crente vai viver uma vida no mar de rosas. Meus amados, presta atenção, ser crente é muito bom. Ser crente é a melhor coisa que me aconteceu, foi aceitar Jesus. É muito bom ser crente, mas não é fácil. Não é fácil ser crente. Você que está assistindo, não é fácil. Ser crente vai passar por lutas, vai passar por tempestades. A vida de todo cristão é marcada por quê? Por muitas lutas. Seja ela batalhas, seja ela pelo pecado. Sabe? É a gente viver cada dia dizendo: Senhor, eu não quero pecar. Senhor, eu não quero falhar com o Senhor. Senhor, eu renuncio a isso, eu renuncio a aquilo. A vida do crente não é somente, sabe, eu sou crente, bate. Não. Não é, meus amados. A vida de crente não é fácil. Vem provações, vem guerra, vem até tentações. Você que é jovem, aceitou Jesus agora, está vivendo o primeiro amor, fica firme. Porque isso tudo que eu falei, vocês vão passar. Vocês vão passar por isso tudo. Não que nós não passamos. Mas o meu conselho é que vocês estão crescendo na fé agora. Não desiste, persevere. Não desiste daquilo, da escolha que vocês fizeram na vida de vocês. Aí aparece um irmão, bate no peito e fala: ser crente é moleza, ser crente é tudo de bom. E esse crente ainda não converteu. Um irmão que está caminhando na sua igreja, ou um irmão de outra igreja, virar para você e falar: olha, ser crente é um mar de rosas. Não é, ele ainda não converteu. Sabe? Porque quando a pessoa aceita Jesus, lutas virão. A nossa fé cada dia será provada. A cada momento nós seremos provados. A luta vai ser diária contra o mundo, contra o pecado e contra os desejos da nossa carne. Acontece isso tudo, meus amados. O fardo, pastor, mas o fardo, o Senhor, ele tira o fardo pesado e coloca o leve. Realmente, o fardo é leve. O fardo é leve. Mas a cruz que nós temos que carregar todo dia é pesada.
não é a vida que a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina. Não é. Paulo, Deus falou para Paulo ir para Roma, e Paulo já começou a passar por várias coisas aqui, tempestade, o barco afundou, mas a todo momento Deus estava com ele. Então chegará a milhares de pessoas que vai dizer que a nossa vida tem que ser boa. Ah, se você está vivendo uma vida dessa de luta, é porque você não tem orado. Vai orar mais, irmão. Vai orar mais, crente. Não. A vida de um cristão jamais será assim. Então a vida de um cristão é uma vida pacata, uma vida só de desafio, só de tristeza, não. A minha vida, a vida de alegria, eu sinto ao meu coração que eu sou preenchido. Quando eu preciso de algo, eu busco meu Deus, e eu tenho a certeza dele. A minha certeza está em Deus e não nas coisas. Há essa diferença. O que eu estou querendo dizer é que o crente, o cristão, vai passar por luta, sim. Se o próprio pai não poupou o seu filho, que passou por tudo isso e mais coisas, o que diremos nós? O que diremos nós, amados? Se o próprio Jesus passou por coisas piores, o que diremos nós? Mas olha só, o segundo grupo, o que eles fizeram? 44, os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo, agarraram em pedaços do navio, tábuas, algo que flutuava ali do navio que afundou. Eles pegaram e serviu ali como uma boia para eles chegarem na terra. Mesmo segurando daquilo que sobrou do navio, eles não desistiram e chegaram na ilha. Agora, se a sua fé está abalada, se o seu casamento está passando por coisas difíceis, se você tem passado por momentos difíceis, por problemas, sabe o que eu quero dizer para vocês? Se agarre na última esperança. Se agarre num pedacinho de algo que sobrou daquilo. Se agarre, não desista, porque se essa coisa pequena, esse pedaço de madeira vai te fazer você chegar do outro lado. Não desista, por mais que o barco foi à deriva, ainda tem pedaços do barco, e esses pedaços que Deus vai te fazer chegar ao lugar onde Ele quer que você chegue. O segundo grupo, então, eles pegaram esses pedaços. Mas aprendemos algo aqui. Deus prefere salvar pessoas do que objeto, do que coisas. A preferência por Deus vai ser sempre vidas, almas. Porque as coisas Deus vai te capacitar para o que nós temos ali atrás, e vai te dar tudo até em dobro. Deus preocupa com a sua vida. Deus preocupa com a vida do teu filho. Deus preocupa com a tua família. Deus preocupa com a sua vida, meu amado. Se apegue nas coisas que sobraram. Pastor, não tem perspectiva nenhuma de vida. Está tudo acabado. Não está acabado. Sobrou algo. Pega esse algo e Deus vai te levar para a sua restauração. Deus vai restaurar teus sonhos. Deus vai restaurar tudo aquilo. O significado do navio afundando não quer dizer que você vai morrer, pelo contrário. Deus estava no barco com você. Deus está, a palavra de Deus está dizendo que todos chegaram em terra a salvo.
salva o trabalho. Tem gente que prefere salvar o trabalho, mas não salva a família. Você salva a empresa, mas não salva os teus filhos. Se apegue naquilo que Deus está te mostrando. Se apegue naquilo que a palavra está te mostrando. Você salva todas as coisas, mas não salva a tua família, não salva os teus filhos e principalmente não salva a tua vida. Depois você vai e fica tudo aí. Você salva, você faz média para o seu patrão, você salva a empresa do seu patrão, mas esquece ele lá na salinha. Está entendendo? Havia nesse navio escravos. Deus, Ele salvou todos. Todos. Ele salvou todos. Continuando. Perca tudo, mas não perca a tua fé. Não perca a esperança. Não perca a confiança em Deus. Não perca, porque Ele é o seu Deus e Ele tem cuidado de você. Vamos para o versículo, capítulo 28 agora. Isso aqui foi uma introdução do que aconteceu ali até eles chegarem na ilha que se chamava Malta, né? Aleluia. Capítulo 28, do 1 ao 6, nós lemos. O primeiro ponto: eles chegaram todos vivos na ilha de Malta. Segundo ponto: os bárbaros acenderam uma grande fogueira e acolheram. Os bárbaros chegaram e acolheram. O que nós podemos tirar disso tudo? Amém. Vamos para o versículo 20, versículo 1. Vamos ler o primeiro versículo. E havendo escapado, então, souberam que a ilha que se chamava Malta, e os barcos usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos de novo. Olha só, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eles fizeram uma fogueira e acolheram por causa do frio. Sim ou não? Mas a palavra está dizendo aqui que estava chovendo. Como é que eles acenderam uma fogueira? Você consegue acender uma fogueira chovendo? A chuva caindo e acender uma fogueira ali para esquentar? Eu não conseguiria, não sei como. Não tem como. Pela lógica, o raciocínio, está chovendo aqui. Eu faço uma fogueira, a chuva vai e apaga. Não apaga? Podemos aprender muito com isso aqui, meus irmãos. Podemos aprender que o inverno vai chegar para todos nós. O inverno vai chegar para todos. Todos nós vamos passar por um inverno na nossa vida, uma estação
na nossa vida. Haverá pessoas que vão andar desanimadas, pessoas que não vão querer saber de igreja, pessoas que não vão querer estar em comunhão com os irmãos. Estamos vivendo esses tempos hoje, todos têm visto, não é como antes. O que aconteceu de fato? O amor de muitos vai se esfriar. O inverno vai chegar para todos, mas muitos vão se esfriar. Mas quando o inverno chega para os que têm buscado, e quando o inverno chega para vocês, e a chuva vai continuar caindo, vamos ver a parte B do versículo 2. Nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Acendendo uma grande fogueira, nos recolheram. Não tem explicação para isso. É Deus. É Deus que estava ali também na ilha de Malta. Era Deus que estava a todo momento com eles ali. E eles foram recebidos a palavra de Deus dizendo, quando eles chegaram, eles já estavam acendendo a fogueira, caía chuva e fazia frio. Agora, aquele que busca, persevera em meio à tempestade, em meio à chuva, aquele que ora, aquele que vai na igreja, ele não irá se esfriar, meus irmãos. A igreja local para você se congregar, para você estar, você não vai se esfriar. Aquele que está firme não vai. Então, um conselho: ande com pessoas que têm vivido os melhores momentos da vida deles com Jesus. Ande com pessoas que vão fazer você crescer espiritualmente. Pessoas que vão te incentivar a orar. Meu irmão, minha irmã, vamos para o monte orar. Meu irmão, minha irmã, vamos louvar. O que você está fazendo aí, minha irmã? Agora eu estou de boa em casa. Vamos orar então nós duas? Ande com pessoas assim. Ande. Porque você nunca vai se esfriar. Porque essas pessoas, elas vão manter a fogueira acesa. Estão comigo? Foi assim com Paulo. Ele encontra a fogueira já acesa. Paulo encontra a fogueira acesa, mas o que ele fez? Ele foi buscar lenha, ele foi ajuntar lenha para manter a fogueira, para ajudar os vagos a manter aquela fogueira. Versículo 3: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de bits, e a pondo-a no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Vamos parar por aqui. Então Paulo, ele encontra a fogueira acesa, porém ajuda a manter a fogueira. Sabe o problema de muitos? Vou falar para a liderança, pastores, obreiros, presbíteros, pastoras, profetas, para vocês, abre aspas, não estou falando todos, mas há muitos que estão querendo chegar numa igreja e já encontrar a fogueira acesa. Muitos desses vão ver tudo ali e vai querer chegar com a fogueira acesa.
E fazer, querem tudo, mas não querem manter a fogueira. Olha a atitude de Paulo. Paulo, ele chegou e ele viu a conduta dele, é uma conduta de um homem espiritual, é uma conduta guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse: olha, eu cheguei e eles estavam com a fogueira, mas eu vou chegar e eu vou me ajuntar a eles para manter essa fogueira acesa. E quando ela estiver acesa, as pessoas que estão à volta, aquelas pessoas deles que estavam no navio, elas não vão sentir frio. Isso é ser igreja. É muito fácil você chegar em uma igreja com 50, com 100, 200 pessoas, 200 membros ali ocupando a cadeira. É muito fácil você pregar. Muitos querem igreja assim. Agora, pregar em uma igreja que não tem ninguém, ninguém quer saber, ninguém quer trazer madeira para a fogueira, ninguém quer manter. Eles querem ar-condicionado, querem instrumentos musicais, eles querem tudo dentro da igreja. Eu só vou naquela igreja se tiver instrumento, se tiver ar-condicionado, se tiver um lugar reservado ali na frente para mim. Não, o centro é Jesus Cristo. Amém. O centro é Jesus Cristo. É ali, é manter. Sabe por que muitos não querem trabalhar para o reino? Porque eles não querem passar por momentos difíceis ali. Eles querem encontrar tudo o mar de rosas. Agora, pregar para poucas pessoas, ninguém quer. Chega uma pessoa mal vestida, fedorenta dentro da igreja. Começa já a olhar com o olho todo para essa pessoa. Ao invés de dizer para essa pessoa, se assenta e escuta a palavra de Deus, não, já pede um obreiro para ficar de olho nessa pessoa. Porque ela pode dar trabalho. Deixa eu te dizer, nesse navio havia escravos e Deus, Ele segurou a todos. A mão de Deus salvou a todos. Então Deus vem para todos, vem para aquele que está mal vestido, vem para aquele que está daquela forma. Deus, Ele veio para todos. Se você quer pregar para muitas pessoas, sabe que você não está no centro da vontade de Deus. Abre aspas, é muito fácil administrar uma igreja que a finança está uma bênção. Agora, se você encontra dificuldade para manter, porque aquele que está em Cristo sabe que quem mantém a obra dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo que mantém a sua obra. É a mão de Deus que vai manter. Por mais que venha tempestade, por mais que vai vir momentos difíceis, por mais que os nossos olhos talvez querem chorar, Deus está dizendo: é eu que estou à frente, é eu que estou com vocês. Essa obra não é tua, não é para o seu querer, não é para te gloriar, não é para te levantar, não é para que a sua estrela seja acesa, mas a minha glória seja exaltada no meu nome. É para a honra e glória de Deus. Ele levanta lugares para a honra dele, é Ele que faz. É isso, a ter visão de reino. A visão do reino é isso. É independente da circunstância, você está ali ajudando. Meu irmão, você está fraco espiritualmente, vem cá, eu vou orar por você. É você colocar ali lenha na fogueira. É você manter aquela fogueira, aquela chama acesa. Ser igreja, irmãos, é servir e não
não ser visto. Aprendam isso. Haverá muitos que vão aparecer para ser vistos e não para servir. Não deixa apagar a chama que está na vida de vocês. Não deixa. Não deixa. Enquanto houver chama, haverá oração. Enquanto haverá fogueira, haverá ali comunhão. Haverá uma igreja com os olhos fixados em Deus. Haverá ali arrependimento, haverá ali renúncia, haverá ali um mover do Espírito, haverá sinais de cura, haverá sinais de libertação, haverá provisão, porque quem está sobre aquela fogueira, ela não vai se apagar, e cada vez a Shekinah, o poder de Deus vem sobre nossas vidas. A palavra de Deus fala que é um dínamos dentro de nós. O que é dínamos, pastor? É uma dinamite pronta para explodir. Então que essa dinamite esteja dentro de vocês, para vocês serem abençoados e para abençoar pessoas. Não desistem daquilo que Deus colocou na vida de vocês. Paulo, ele tinha que ir para Roma, aconteceu várias coisas, mas Paulo, ele serviu, ele não queria ser visto. Paulo, ele serviu, não queria ser visto. Aquele que quer ser visto pode ter momentos de clamor, mas um dia a casa cai. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo, ao sair para buscar a madeira, uma víbora pendurada em sua mão morte. Qual que é a representação da víbora aqui? Satanás. Essa víbora tem uma representação de Satanás. A pergunta é: em meio a tantos homens que ali estavam na ilha, porque foi justamente pegar o braço, a mão de Paulo? Porque, meus amados que estão assistindo, tantos homens que ali estavam, porque foi justamente pegar e morder a Paulo, o homem de Deus? Por que, meus irmãos? Satanás, ele não vai incomodar aquele que está no mundo. Satanás, ele não vai incomodar se você está fazendo as vontades dele. Satanás, ele não vai perseguir, abre aspas, aquele que está na prática do pecado, do adultério, aquele que está na prática de várias coisas ruins. Satanás não vai te incomodar. Pelo contrário, ele vai dar até a mãozinha. Talvez você já recebeu uma mãozinha de Satanás e nem sabe. Mas ele não vai te incomodar. Satanás não incomoda aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão vivendo uma vida de prazeres, que estão vivendo segundo a carne deles, que estão vivendo para o mundo e não para Deus. Ele não vai incomodar, ele vai dar a mãozinha. Mas eu quero te dizer, a conta chega. A conta vai chegar para você. Infelizmente eu tenho que te dizer, a conta vai chegar para você. Continue permanecendo nesse erro, que a conta vai chegar. Satanás é um ótimo cobrador. Ele é um ótimo cobrador. Ele até faz o que você pede, mas uma hora ele vai falar aqui, ó, está na hora de acertar comigo. A conta chega. Mas por que a víbora foi para Paulo?
porque Paulo estava ajudando. E Satanás se incomodou, ele tentou tocar a Paulo. Em meio a tantos homens, a víbora foi justamente nas mãos de Paulo. E a palavra de Deus fala, vamos no versículo 4: e os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Amém. Não sofreu nenhum mal. Você que tem seguido a Jesus Cristo, você que tem buscado, você que tem orado, saiba que Satanás a todo momento ele vai tentar fazer com que você se esfrie. A tática de Satanás é fazer com que a fogueira ela venha apagar na tua vida, para que ele consiga tocar em você. É assim que Satanás ele age. Ele vai apagar, ele vai esfriar você, meu amado, minha amada, espiritualmente dizendo: você não vai ter mais vontade de orar, você não vai ter mais vontade de ir na igreja. Hoje eu não vou na igreja não, eu vou assistir pela internet. Você não vai ter mais vontade de ler a palavra na tua casa, de escutar louvor. Vai acabar. Satanás ele vai esfriar, e quando esfria, ele consegue te tocar. Porque aquele que está frio, aquele que se esfriou, ele com certeza já começou a praticar as práticas do pecado, e está vivendo no mundo, mas não mais em Cristo, e é presa fácil para essa víbora. É presa fácil. Se coloca sobre os seus pés. A víbora tentou tocar a Paulo. Ela mordeu. E o que nós temos que nada aconteceu a Paulo. Paulo, ele estava revestido com a palavra de Deus. Paulo, ele tinha um propósito. Deus falou para ele ir para um lugar. Paulo, ele estava segurado em Deus. Por mais que o mar esteja agitado para você, talvez você veio afundar e está achando que não tem mais saída. Eu te digo nessa noite, há esperança para você. Há esperança para a tua família. Há esperança para os teus filhos. Há esperança. Não desista agora. O segundo grupo, ele se apegou em pequenas tábuas, mas eles chegaram. Se apega ao que sobrou. Pastor, mas não sobrou nada. Então se apegue nessa palavra de hoje. E eu tenho certeza que o Senhor vai te restaurar. Eu tenho certeza, meus amados. O que está mantendo a chama acesa era Paulo. A víbora tentou tocar a Paulo, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque Paulo, antes da víbora tocar em Paulo, Paulo já tinha sido vacinado por Jesus Cristo. Não tem como tocar no servo de Deus. Paulo não tem como ele morrer naquele lugar, porque ele já tinha correndo
enviar serpente, ele pode enviar qualquer coisa contra a tua vida, mas a chama está acesa na tua vida. Se você ora, se você lê a palavra, se você busca, se você louva ao Deus e reconhece Ele, não tem como Satanás te tocar. Ele não tocou a Paulo e nem vai tocar em você. Aleluia. Você está imune aos venenos de Satanás. Não tem como ser tocado por ele. Não tem como. Continue, persevere. Não deixe a fogueira apagar na sua vida. Por mais que está difícil, pastor, está difícil ir para a igreja, está difícil trabalhar, está difícil. Não pare, não desista. Vá, busca, ora. Vocês acham que tem momentos da minha vida que eu não tenho, que não aparece aquela vontade, ou seja, não vontade de orar, né? Na verdade, tem dia que eu não quero orar, meus amados. Tem dia que eu não quero orar. É nesses dias que eu oro mais, eu oro dobrado. É nesses dias que eu falo, Pai, eu não dependo das minhas vontades para eu ficar de pé. Eu não dependo do meu querer. Eu não dependo dos meus instintos, dos meus sentimentos. Eu dependo do Senhor. Porque se eu oro, eu me revisto da tua palavra. Eu tenho um pão diário. Mesmo não querendo nessa hora, eu vou orar, eu vou buscar. E automaticamente quando eu busco, meus amados, o Senhor vem como um bálsamo sobre a minha vida. E aí eu começo a orar. Eu começo a buscar a parte dele. E eu não quero mais parar de orar. E eu oro. É assim com a palavra de Deus. Quanto mais você buscar, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você buscar a Deus, irá gerar na tua vida um relacionamento. E esse relacionamento vai gerar intimidade, vai gerar comunhão, vai gerar dependência, vai gerar reconhecimento. Porque quem é digno de todo louvor e adoração é o Deus de Paulo, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Mateus, é o Deus de Pedro, é o Deus daqueles que estão presentes, é o Deus que você serve, é Jesus Cristo. Aquele que segue Jesus Cristo, ele tem uma vida de luta sim, mas a vitória é certa. Aquele que segue a Jesus Cristo tem a vida eterna. Aquele que segue Jesus Cristo pode passar por momentos difíceis. Satanás pode tentar, mas não vai conseguir, porque você está seguindo simplesmente o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Aleluia. 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 Prega sobre o cão. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos agora, declaramos nessa noite, declaramos nesse domingo, que já não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós declaramos agora, em concordância, a tua igreja está declarando nessa noite: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos agora e dizemos a ti, Satanás, tira suas garras dos nossos filhos, da nossa família, porque eles estão sendo e são consagrados ao Senhor Jesus Cristo. Por mais que haverá tempestade, por mais que haverá tribulações, ventos fortes, Jesus Cristo, Ele está no barco conosco. Santo, 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 Kadosh, 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 Kadosh. Meu Deus, meu Pai. Sabemos, Pai, que todos nós temos um propósito. Sabemos, meu Deus, meu Pai,
que haverá momentos em nossas vidas no qual passaremos. Não queremos ver ninguém à nossa volta. Momentos difíceis, talvez de desânimo, fraqueza, tristeza. Mas a tua palavra fala que o Senhor venceu o mundo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário. Aquele que morreu por amor a mim e a vocês. Aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que disse aos discípulos: eu estou indo, mas enviarei um que fará coisas maiores do que eu fiz. E o Espírito Santo de Deus está em nós. Não tem como Satanás tocar. Não tem como. A vida de um crente, de um cristão, pode ser difícil. Podemos passar por tantas coisas, mas eu não troco essa vida por nada. Aleluia. Glória a Deus. Porque já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E há esperança na glória. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que tirou todo o pecado do mundo. Ele é a expressão exata do amor. Ele é aquele que faz, opera. Ele é o princípio e o fim. Jesus Cristo é a pedra angular, conhecido por muitos e muitos como o príncipe da paz. Ebenezer, redaço de can, labaixo de que, rosso de lama, raço de can. Jesus, redaço de que, labaixo de anda, aqui, labaixo. Jesus, maravilhado, conselheiro, advogado, rodosso do que lavaço do que ele será, rosso de campo, o Deus da nossa alegria, a nossa esperança, o ar que respiramos. A certeza da vida é eterna. A nossa força diária, porque a palavra diz que pela manhã as misericórdias dele se renovam em nossa vida. Messias, feche seus olhos. Comece a agradecer. Exalta o Senhor. Jesus, 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 meu Deus e meu Pai, Jesus, aleluia.
Continue com seus olhos fechados. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu, do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pois que muitos desejamos também ser bem agradáveis, que presentes, que ausentes, porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que as nossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder ao nosso que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conversamos, o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Eu quero convidar a irmã Edna aqui à frente. Aleluia. Pode pegar a bandeja de mão. Chegou o momento da Santa Ceia. Em nome de Jesus, Senhor, nós vamos terminar esse culto em nome de Jesus. Aleluia. Se coloca sobre os seus pés. E agora nos convida a cear. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice,
Anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comesse esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come desse pão, e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aleluia. Estende suas mãos para a bandeja. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por tudo, por essa palavra. Te agradecemos, Pai, pelo momento de comunhão para com os meus irmãos. E nós damos graças, Pai, nesse exato momento, Pai. Esse pão que representa o teu corpo, Pai. E esse cálice que representa o teu sangue. Nesse momento nós damos graças a Ti. E nós queremos, Pai, ceiar contigo. E queremos agradecer, Pai, por tudo, Pai. Agradecer pelos momentos maravilhosos, pela palavra. E o que nós vamos fazer aqui esta noite, Pai, é um ato no qual nós nos alegramos, porque a nossa confiança está no pão, no corpo de Cristo e no sangue do Cordeiro. Damos graças, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, pode eu quero dar um momento de reflexão aos irmãos que vão cear. O momento no qual que Deus preparou para que você venha falar com Ele. Se você precisa pedir, liberar perdão por alguém, se você precisa se acertar com Jesus, esse é o momento. Graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comemos no pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomemos o cálice do Senhor. Vem, faminto, ó Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai.
Ah, gratidão, Senhor. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós meu Deus, mas me faça uma capacita, Senhor, para que eu não deixe a chama das tuas mãos se apagar. Dentro do mal, Senhor, tu poder, a sua glória sobre a vida dos meus irmãos. Que nós possamos, Pai, caminhar com igreja, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A minha gratidão, estamos nessa posição hoje, Pai. É porque o Senhor enviou o seu Filho. Que a nossa alegria, Pai, porque Jesus Cristo é Ele. Jesus Cristo é Ele vive. Ele vive. Profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Aleluia. alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Se nós a ti Porque o Senhor enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário. A nossa gratidão, Pai, porque hoje, Pai, através de Jesus Cristo, a salvação. Nós agradecemos, Jesus, por tudo que tem feito em nossas vidas. E declaramos que a cada amanhecer, Jesus, estaremos firmes, perseverando de pé em pé. Ele vive, irmãos. Ele vive, ele reina. Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Firmes? Amém. Fortes? Glória a Deus. Em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Falta uma palavra para eu finalizar essa série que Deus colocou no meu coração. E nas próximas, creio eu que quarta-feira eu devo ministrar sobre essa palavra que eu não ministrei na quarta. E a partir de domingo o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas. Glória a Deus. Então estejam com os corações mesmo, sabe, receptivo, com o coração receptivo, ouvindo a palavra de Deus. E não desanime. Não desanime, porque a todo tempo nós vamos ter lucro. Mas a certeza que nós temos, nós estamos em Cristo.
não é o cenário que faz a pessoa, mas é aquilo que está dentro de nós, é que nos mantém fortes, vivos e cheios de fé. Amém? Se coloca sobre os seus pés para a bênção final, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É só firmando, repassando, o nosso curso para batismo já foi iniciado. Hoje eu mandarei uma matéria para os irmãos que vão batizar. Se não conseguir abrir o link, me fala que eu mando de novo, amém? E toda sexta-feira nós vamos estar enviando uma videoaula nova, amém? Qualquer dúvida pode perguntar ao pastor, qualquer coisa que precisar. Pastor, eu estou com dúvida nisso, o que é isso? O que é fé? Eu não entendi. Procure o seu pastor que nós vamos estar orientando, e eu tenho certeza que vai ser um momento de aprendizado para vocês. Nada melhor do que aprender a palavra do Senhor e já com essa certeza e essa convicção que vocês querem tomar uma decisão na vida de vocês, uma decisão abençoada, vinda de Deus e muito importante, amém? Nossos cultos é às 19 horas da quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, e aos domingos às 18 horas. Nós temos ajudado uma família com cesta básica. Os irmãos que querem ajudar também essa família e outras demais famílias, manda mensagem pelo Facebook e será de grande alegria, porque há muitas pessoas precisando da nossa ajuda. A fogueira não tem que ficar somente acesa dentro da igreja. A fogueira que nós carregamos, ela vai para todos os lugares. Assim como ela foi na ilha de Malta, na ilha daqueles barcos, estava ali a fogueira. Ela pode ir numa casa, uma família que está precisando de uma ajuda. Amém? Amém. Faz o sinalzinho de receber a bênção final no coração deles. Eu os abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus.